finalizando o Nicho 2 Talks, né, essa edição super especial, né, ainda no restinho do mês das crianças, mas ainda estamos dentro, para falar de uma pauta tão importante, né, que é a adoção. Mais feliz ainda eu estou pelas parcerias, né, então o Wilson também, a doutora Sinara, muito obrigada pela disponibilidade de vocês de estar com a gente. E para a gente começar o bate-papo, queria pedir a doutora Sinara para que se apresente, né, para o público e conte para a gente um pouco como é que foi a escolha de atuar, né, com infância, juventude. Conta um pouquinho para a gente. Boa tarde a todos. Vou começar me desculpando pela voz, mas não queria perder a oportunidade de estar aqui com vocês. Perdão, pessoal. Luísa, é um prazer. Esse convite para mim é muito querido. Pequena presença do Nilson. Nilson eu chamo de nosso professor Pardal, ele vem com as ideias, e as ideias a gente executa e dão muito certo. Mas então, contar um pouquinho para vocês, eu sou promotora de justiça há 26 anos e já trabalhei em todas as áreas. Quando eu cheguei na capital, que é a entrância final, né, eu comecei trabalhando no crime. Eu estava lá no crime em 2014, na regional, promotoria regional do Criminal de Sarandi, quando veio o convite para fazer a inspeção nas casas de acolhimento. Era março, e eu resolvi, não conhecia, resolvi aceitar o desafio. Na época eram 114 abrigos e casas lares. Quando eu entrei nos espaços, eu reparei na quase totalidade das casas, em especial das públicas, um quadro muito triste de crianças mal vestidas, com uma má higiene, casas pouco higienizadas, sim, algo que tocou muito. Crianças de 0 a adolescentes de 17 anos, 18 completos, e eu já era mãe, e pensava, quem vai botar essa criança para dormir, quem vai dizer boa noite, quem vai dizer mamãe te ama, papai te ama. E vejam, naquela época nós tínhamos institucionalizadas em torno de 1.400 crianças e adolescentes. Né? Hoje a gente conseguiu reduzir para em torno de 750. Eram 114 casas de acolhimento, hoje a gente reduziu para 70. Tá? Mas depois a gente fala mais sobre isso. O que me motivou, Luísa? O que me motivou foi brilho e olho daquelas crianças, quando eles têm até uns 10 aninhos, o olho brilha. Os que eram mais velhinhos, a gente já sentia tristeza. Eu pensei, alguém tem que fazer alguma coisa, não é possível, né? Então, esse grande desafio me motivou e eu estou muito satisfeita, muito feliz por tudo que a gente conseguiu construir. E depois eu vou contar para vocês o que a tecnologia nos ajudou nessa construção. Isso é legal. Ótimo. Agora, Nilson, por favor, te apresenta, para quem ainda não te conhece, e conta um pouquinho para a gente como é que tu entrou nesse mundo da adoção. Acho que já é boa noite, quase, né? Então a gente diz aqui, que coisa boa a gente estar aqui com vocês, né? Muito obrigado, Luísa, maravilhosa. Doutora Sinara, a admiração é grande. A doutora Sinara bota seu coração, seus sentimentos, sua vida perante essas crianças e adolescentes que precisam tanto de um papai e de uma mamãe. Eu sou um admirador dela e ela muito me apoiou em tudo que a gente fez, né? E agradeço a todos os amigos que estão aqui, né? O que me motivou, Luísa, na realidade, foi que durante mais ou menos 10 anos, eu e a minha ex-esposa tentamos ter filhos. Durante 10 anos fizemos toda aquela peregrinação que muitas vezes um casal faz, né? Tentamos inseminação por 2 vezes, uma vez ela perdeu, a segunda foi bem triste, né? Porque ela ficou grávida, foi até o 3º mês e eu já tinha espalhado na empresa para todos que eu ia ser papai, de repente ela perdeu também. Então toda essa peregrinação nos fez já há muito tempo. Segundo minha mãe, eu já dizia que eu queria ser pai tanto adotivo quanto biológico, né? Isso fez então com que a gente já fosse lá no Tribunal de Justiça, fizesse nossa ficha e ficamos na fila da adoção. Quando aconteceu toda essa peregrinação e quando ela perdeu pela segunda vez, ficou muito triste.
foi uma tristeza no nosso casamento, ficou meio vazio assim a coisa, né? E a gente, não faltava amor entre a gente, e um dia ela foi fazer um trabalho, ela arquiteta, foi fazer um trabalho num abrigo e voltou de lá e disse: encontrei nosso filho. Eu: encontrou nosso filho? Que legal, vamos lá, a gente já está na fila da adoção, vamos lá buscar, vamos lá. Disse: ó, vamos lá então conhecer, tu vai conhecer os 2 maninhos. Eu: 2? Cara de informática, um homem com toda a sua razão, a mulher, eu já fiquei aqui. Vamos lá. Cheguei lá, ela me mostrou, aí veio o maiorzinho, veio correndo para mim e me trouxe uma medalhinha de um time. E eu olhei aquela medalhinha e fiquei olhando para ele e digo: olha, infelizmente não é do time do tio, era o Grêmio, eu sou colorado. Ela: não é. Eu digo: não, ele tomou da minha mão, saiu correndo. E eu digo: não vem mais. Daqui a pouco ele veio com a medalhinha do Colorado. Eu digo: esse aí só pode ser meu filho, né? Conquistou na hora. Conquistou nessa hora. Conquistou nessa hora. Nessa hora esse daí já era. E o outro era pequenininho e começou a cantar uma música. E ela era uma música que tinha papai no meio, só que ela era uma música muito mais sensual do que praticamente falava sobre pais, né? Ele começou a cantar, e eu fiquei encantado com aquele jeito dele. Chegou outros guris do abrigo e começaram a ficar na frente dele e cantar junto, e todos eles cantando, e ele começou a botar para trás, e os outros maiores, e eu comecei a olhar para eles, e comecei a gostar também, mas cadê o Batatinha que eu chamava? Não estava ali. Por quê? Porque os outros também estavam tentando dizer para mim assim: olha, eu também preciso de um pai. Bom, quando eu saí dali, eu saí emocionado já, e disse para a esposa: ó, vamos 2 lá para casa e a gente vai ter isso como nossos filhos, né? Isso foi muito legal. Então eles aí, né? Então adotamos 2 crianças, né? A gente encontrou nossos filhos. Como eu digo, adotamos 2 crianças e hoje temos 2 filhos, né? É o que acontece. Porque o amor, na realidade, como pai e tal, ele vem lá desde o início, mas ele vai construindo. Pode passar. Bem rápido aqui para vocês. Faltou uma foto. Eles grandes, não veio? Aí, eles aí estão aí. São 10 anos já de relacionamento, de muito amor. E a forma, pelo menos que eu encontrei, é que eu estou fazendo um breve relato, a forma que eu encontrei de voltar, de devolver 2 filhos que me fazem levantar da cama todos os dias como um propósito, como um sentido de vida. A gente tem que ter vontade de levantar da cama para isso, para alguma coisa. Então aí que me fez então entrar no mundo da adoção e tentar ajudar com que aquelas crianças todas tenham um papai, uma mamãe, uma família, né? Então isso que me motivou bastante, Luiz. Ótimo, sensacional ver um pouquinho mais, né, da história de cada um de vocês. E que vocês contassem agora pra gente um pouco, assim, dessas causas que a gente está aqui falando, né, um pouco de vocês. O que vocês fizeram junto com a tecnologia e que vocês viram que impactou muitas vidas? Quer dizer? Bem, eu recordo que lá em 2015, comecei em 2014, em 2015, fizemos um levantamento dos entraves da adoção no Rio Grande do Sul. E lá fizemos um levantamento pontual em Porto Alegre, Luísa. Nós tínhamos adoção apenas de bebês. Apenas bebês eram adotados. E, no entanto, 95% dos acolhidos têm mais do que a idade que é buscada pelos habilitados de adoção. Então, todo mundo quer adotar bebê, de 0 a 3. De 0 a 6 no máximo. Passou de 6 anos, ninguém quer adotar. E durante aí, então, fizemos um levantamento dos entraves da adoção. Foi apresentado na Assembleia Legislativa, e
E no final, o Nilson se apresentou e procurou e disse: doutora Sinara, você já pensou em usar a tecnologia para as adoções? Bom, e de lá para cá não cessou mais a interação e as oportunidades que o Nilson, enquanto paz do coração, depois Nilson enquanto sucesso, essa parceria muito grande com vocês que compõem o sucesso, né? E depois trazendo as Jesus para nós. A gente, basicamente, o grande ápice, né, foi o app da adoção. E depois o Nilson vai explicar melhor para vocês. Mas o app da adoção, assim, de uma forma muito resumida, ele oportuniza que todos os habilitados de adoção no Brasil e no exterior visualizem imagens de crianças e adolescentes aptos à adoção. A gente já esgotou o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento e ninguém quis. Então, aqueles que sobraram. E visualizando as imagens, os habilitados mudam o seu perfil, aqueles que querem até 6 anos, e passam por uma provinha, uma forma de se expressar, o jeito, acabam se cantando e pedindo aproximação com aquela criança que está lá sonhando com a família. E na aproximação, então, tem o estágio de convivência e as adoções se perfectibilizam. Hoje nós temos 104 crianças e adolescentes em família graças ao app. Esse foi o primeiro app, depois tem o outro. Mas conta um pouquinho mais, Nelson. O que é que inspirou? Na realidade, a gente pega pelo coração, né? Quando eu fui no dia 12 de outubro de 2012 buscar meus 2 filhos lá, eles vinham lá de longe, de chinelinho, de mãozinha dada, deixando o abrigo, né, meio desconfiados. Como era 12 de outubro, dia da criança, o próprio abrigo tinha um ônibus lá fora para sair com todos eles para fazer um passeio. E vinha aquelas crianças atrás deles, que eram mais ou menos umas 20, 25, entre crianças e adolescentes. E a cuidadora virou e disse: olha lá o tio Nilson, a tia Karine, vamos lá beijar eles. E aquela criançada, os adolescentes vieram correndo e nos abraçaram. E veio um gurizinho de mais ou menos uns 16 anos, da minha altura, assim, não é muito difícil ser mais alto que eu, né? Mas da minha altura, só um detalhe. Veio para mim, Luísa, e olhou bem no meu olho e disse: tu vai ser pai do Yuri? Pai, eu nem era pai, era tio ainda, né? Mas com toda aquela vontade eu virei: olha, eu vou tentar. Ele baixou os olhinhos e saiu dali. Então me pegou, veio a coordenadora do abrigo e disse: não, fica tranquilo, isso acontece porque os menores vão, como a doutora Sinara estava falando aqui, e os maiores ficam, e muitas vezes nascem lá, muitas vezes nasciam lá e ficavam durante quase toda a vida, para sair aos 18, mais ou menos. Aquilo me tocou. Outro dia, com aquela história, eu fui para a minha formação em tecnologia, trabalhando já há mais de 30 anos, 35 anos na realidade com tecnologia. Peguei o meu celular e comecei a procurar um aplicativo sobre adoção. Tinha adoção de cachorrinho, de gatinho, de tudo. Não tinha nessa parte. Eu disse: mas como? A tecnologia está mudando o mundo. A gente vai para qualquer lugar do mundo e se hospeda pelo Airbnb, pega um Uber e vai para qualquer... Como é que a tecnologia não pode pegar os filhos, as crianças e adolescentes aptos a adotar versus os pais aptos e não dar um match nisso? Eu fiquei imaginando, porque eu fui lá no Tribunal de Justiça e lá era uma planilha somente mostrando eles. Busca ser. Uma planilha sem imagens. Sem imagens, sem nada. Que é o que realmente toca, né? Quando você visualiza, você se encanta. E aí que foi, né, Sinara, que a gente começou a conversar sobre isso e eu ia falar. Foram 2 anos consumindo. O Nilson me procurou, eu procurei a então corregedora da infância, coordenadora do judiciário. Daí fizemos uma ponte com a professora Soraya da PUC. Levamos 2 anos para desenvolver. Quando nós lançamos o app, o Paraná lançou um pouco tempo antes, um mês antes, né? Isso. Mas o nosso app é legal. Isso era uma coisa legal que a gente sempre viu. Não interessava se o app lá ou aqui, o que interessava eram as crianças.
inclusive para o desenvolvimento do próprio aplicativo. A doutora Sinara disse, Wilson, lá na PUC, vamos fazer tudo do quadro, doutora Sinara, não sei se a gente deve fazer lá, porque é a Apple que está se apresentando para fazer para nós, e talvez ela só queira ganhar dinheiro, ganhar imagem, marketing, ela tem que ter coração dentro. Não, mas vamos lá fazer uma apresentação. Então eu fui lá, fiz uma apresentação para eles se emocionaram, eu vi que estavam junto conosco, disse, vamos. Apple e Google, os 12 anos juntos. A gente conseguiu lançar esse app e é sucesso absoluto, né? Porque quando a gente fala 104 é o número de setembro. Eu pedi atualização para outubro, mas ainda não chegou. Então, se vocês pensarem em 104, parece pouco, mas são 104 vidas que foram transformadas por causa do app. Não são só os 104, são todas as famílias envolvidas com esses 104 crianças e adolescentes, né? Então, realmente... Sem falar toda a rede que trabalha para que isso aconteça, né? Sim. Hoje, como funciona? A PUC desenvolveu, foi entregue ao Tribunal de Justiça que faz a gestão, né? Então, em todas as comarcas do Rio Grande do Sul, a gente faz a inscrição da criança e adolescente apto à adoção, primeiro no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, esgotado se tenta adoção internacional, esgotado vai para o app. E daí no app, com a visualização de habilidades tanto no Brasil quanto no exterior, a gente conseguiu esse resultado, já acho bárbaro, mas a tendência é aumentar, porque a inclusão das crianças e adolescentes nas imagens sendo feitas aos poucos, e cada vez mais a gente abre o leque, né? E realmente, quando a gente pensa que adolescentes de 16, 17 anos foram adotados, nós tivemos o caso de uma menina que com 17 anos Portugal. foi adotada para Portugal, feliz. Sim. E grupos de irmãos também, nós temos dificuldade com grupos de irmãos, porque como eu falei, todos carinhos pequenos, mas outro dia pelo app nós colocamos 5 irmãos. Maravilhoso. 5, e está indo super bem. É. Então são oportunidades, né? O perfil da criança e adolescente apto à adoção, todos eles geralmente são pequenos, têm problemas severos de saúde, um número muito pequeno. A grande maioria, são 95%, tem mais de 6 anos de idade, mais da metade são sadios, um pouquinho menos do que a metade possuem irmãos. E, basicamente, quando a gente fala, por exemplo, de etnia, se é branco, se é negro, se é pardo, se é índio tem muito pouquinho, mas de resto é parelho, né? E não importa a cor da pele, todos eles querem uma família, todos eles querem ser cuidados. E aprendi lá com a doutora Sinara, vendo as estatísticas e tudo, que não são os que têm melhores condições que adotam. Exatamente. São aqueles que têm menores condições. Tem famílias que eu conheci, adotou 5 ali em Guaíba, não tinha a cidade praticamente ajudava ela, né? É muito bacana. Mas eu trouxe um filmezinho aqui da época lá, doutora Sinara, que a gente estava com a PUC. Tem som, né? Mas a gente pode ver praticamente nos abrigos aqui, as crianças grandes, a Tecnopuc que a gente procurou. Aí todo o pessoal que estava lá, estava o tribunal, aí o pessoal aqui da Apple, no caso, né? E nós começamos a conversar e ver como é que, ó, a doutora Sinara, o doutor Marcelo aqui, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, fizemos tudo aquilo que tem que fazer, né? Para a gente fazer um aplicativo. Mas a visão era sempre da criança, o melhor. O professor Eduardo Arruda aqui, que muito ajudou, ele chorava, ele disse incrível, assim, o pessoal, os alunos não faltam uma aula aqui, estão sempre. A doutora Sinara fez eles irem nos abrigos e mostrou o que era a realidade, porque essa empatia tem que ter. Começou a ter notoriedade, o aplicativo. A gente, inclusive, foi no Jornal Nacional, foi lá na GNT, Folha de São Paulo, o pessoal começou a nos procurar e foi muito legal. Aí na Globo News, no caso, né? E aqui lá no Ponto dos Pobres, o lançamento lá, que foi muito bonito, e a maioria das pessoas aqui estavam envolvidas no aplicativo.
E é como a gente diz, né, doutora Sinara, não foi não foi o Nilson, não foi a Sinara, foi uma comunidade de 40 ou mais corações que fizeram, os alunos, né, todos nós juntos, né. Quando a gente quer fazer uma coisa assim, tá aí os 2 dias, aí dá um aplicativo, ele tem uma inteligência por trás, ele é simples, mas é como eu digo, ele é profundo, ele vai mudar, a doutora Sinara disse assim, muda a vida de alguém, e muda a nossa também, porque essa gurizada, também aprendendo com a doutora Sinara, né? Se essa gurizada não tiver uma família, não for adotada, vai ser adotada por quem? Pelas drogas, pelos crimes, e tudo, né? Na verdade, pessoal, isso é bem legal a gente comentar. Eles ficam nos abrigos e nas casas-lares, abrigos até 20 crianças e adolescentes, casas-lares até 10. No abrigo, eles são cuidados por cuidadores residentes, manhã, tarde e noite. Nas casas-lares, são mãe e pai social, cuidador e cuidadora residente. Mas o ponto em comum é que todos eles chegam aos 18 e necessariamente precisam sair. E quando eles saem, se eles não estão empregados, como é que vão se manter, né? Então, a nossa grande luta, o nosso desafio é oportunizar a aprendizagem profissional na lógica de 0 a 14, um turno na escola, um turno de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, completou 14, carteira de trabalho e previdência social, porque eles têm dos 14 para os 18, para um turno fica na escola, no outro aprender um ofício na aprendizagem profissional, começar estágio profissionalizante para, aos 18, encarar a vida sós. Então já fica aqui uma chamada para os empresários que têm cota de aprendizagem profissional, cumprir com a meninada do acolhimento, eles vão ter que aos 18, a grande maioria das vezes, com baixa autoestima, baixa escolaridade, enfrentar a vida lá fora. Deveriam ir para repúblicas, aqui nós temos um número muito pequeno de vagas, então é realmente um desafio. E ainda um pedaço do app, agora tem o próximo, pode passar o próximo. Os aplicativos de celular nos ajudam em muitas coisas, mas será que algum deles pode tornar um sonho real? Esse que a gente vai mostrar agora realizou o desejo não de uma, mas de 4 pessoas. Nossa história começa quando um casal viu uma reportagem aqui no RBS Notícias. Meu nome é Cauã, tenho 10 anos. Meu nome é Cauane. Eu tô há 2 anos no abrigo. Eu tô no 5º ano, sou estudiosa. Eu sonho em ser feliz. Foi esse pedido, gravado num vídeo do aplicativo de adoção da Justiça Gaúcha, que mudou a vida da Suiane e do Marcelo. Quando eu vi o vídeo dos dois, foi assim, não vi mais ninguém, sabe? Porque o que mais me encantou, assim, em tudo, é que o que eles queriam, o desejo deles era ser feliz. Eles planejavam adotar um filho desde o casamento. Como muitos inscritos no Cadastro Nacional, queriam um bebê de até 2 anos. Mas quando viram a reportagem sobre o aplicativo, decidiram baixar e navegar pelos perfis das crianças mais velhas. Vendo eles, a gente repensou tudo. Até pensou no nosso ritmo de vida, né? Um bebê, será que seria legal? Será que seria melhor do que uma criança mais crescida? O que fez a gente mudar de ideia foi o aplicativo, com certeza. Eu me via com maturidade, ou como de ser pai, mas a primeira vez que eu vi, parece que tudo despertou o que estava adormecido. Suiane, Cauane, Marcelo e Cauã se conheceram em novembro do ano passado e foi amor à primeira vista. A foto quando a gente se conheceu foi essa aqui. Como é que estava teu coração nesse dia aí? Bah, tava bem aceleradinho. O coração bateu assim, né? Quando eu vi a Cauane foi a primeira a botar a cabecinha assim pra dentro, meu Deus do céu, eu tinha uma vontade de chorar, foi uma felicidade que eu não sei explicar, sabe? Montar esse quebra-cabeças foi uma das primeiras atividades dos pais com os filhos. Hoje ele é um quadro aqui na parede do quarto do Cauã. E essa se tornou a brincadeira preferida, unir as peças que reforçam os laços da nova família. Os perfis dos irmãos Cauã e Cauane estavam entre os de mais de 200 crianças de Porto Alegre e de algumas cidades do interior que esperam por uma família. Todas elas com características que dificultam a adoção. São crianças com idade acima de
8 anos, crianças que integram grupo de irmãos e crianças que são portadoras de alguma deficiência física ou mental. Em 7 meses, o aplicativo já promoveu 105 aproximações. 6 crianças já estão sobre a guarda provisória de possíveis futuros pais. Outras 3 em processo de aproximação. No momento em que este habilitado consegue, num aplicativo de celular, identificar a foto, o vídeo, este pretendente se sensibiliza, se apaixona e flexibiliza o perfil. A gente nunca ia ter alterado o nosso cadastro, sabe? Então, assim, a importância de tu poder ver, de tu ter um contato, que seja por vídeo, que seja no teu celular, mas é diferente. Agora, o sonho do Cauã é outro. Ele pensa nos amigos que ficaram no abrigo. Eu gostaria que eles fossem adotados, que eles querem, né? Quanto ao desejo anterior, todos eles já o realizaram. Então agora tá feliz? Só. A gente brinca, a nossa gestação foi de 26 dias. Por que tu acha que deu certo? Porque tinha que dar. Era para ser nossos filhos. Essa é a parte aí que a gente estava explicando. Pessoal, e aproveitando, as crianças, quando vão para o acolhimento, o trabalho é primeiro voltar para a família de origem. Os que a gente não consegue, ingressamos com a DPF, vai ser tentar adoção. Aqueles que não se conseguem adoção, seja adoção pelo SNA, adoção internacional, adoção pelos projetos de adoção tardia, como o APP, a gente tem a oportunidade também do apadrinhamento. Pode ser apadrinhamento afetivo ou financeiro. Apadrinhamento afetivo, aquele que você leva as crianças e os adolescentes para sua casa nos finais de semana, né, oportuniza uma vivência, um olhar individualizado, porque no abrigo é tudo coletivo, nas casas lares também. Então, é a possibilidade de você ofertar afeto com suas horas livres, não é adoção. Apadrinhamento financeiro, quando você quer de alguma forma colaborar, mas não quer o envolvimento emocional. Então, também é uma alternativa. Mas basicamente, a gente gostaria mesmo de uma família para todos eles, né, isso. Ótimo. Gente, muito bom assim, a gente conseguir ver, né, na prática o quanto a tecnologia e as pessoas unidas podem impactar realmente vidas. Né? A gente já viu que foram muito mais do que 104, né, foram todas as famílias e tudo que está ao redor dessa rede. Então, pensando nisso, né, a gente tem muito no nosso DNA essa questão mais social, né, de trazer um propósito, de trazer um significado para as coisas que a gente faz. Né? Obviamente, a gente tem o trabalho, tem as entregas, mas a gente também pensa muito em como contribuir, né, para a sociedade um pouco em relação a isso. Então, a gente queria muito aproveitar esse momento, né, para compartilhar com todo mundo que está aqui, depois com quem vai nos assistir, né, na gravação. E recentemente a gente foi assinar um termo de cooperação com o Ministério Público. Então a gente vai desenvolver, né, o aplicativo Adote um Amanhã, que é um aplicativo que vou deixar, né, os nossos convidados falar um pouquinho mais, mas é um aplicativo que com certeza vai ajudar muitas crianças e jovens que muitas vezes ficam esquecidos a conseguir, né, escrever um novo capítulo em suas vidas e irem se desenvolvendo, né? Então, eu queria divulgar essa notícia, dizer que em breve a gente começa o desenvolvimento desse novo aplicativo que vai ser lançado e queria deixar aberto agora para vocês, né, nos trazerem um pouco de qual impacto vocês imaginam que esse aplicativo terá na vida desses jovens. Aí é que foi o bacana, né? Porque ao mesmo tempo que a gente pensou na adoção das crianças que estavam lá, boa parte delas não são adotadas também, tem que sair para a vida. E como é que vai sair para a vida sem nada? Tem que sair com alguma coisa. E muita gente me procura e diz assim, como é que eu posso ajudar, Nilson? Qual é a forma que eu posso ajudar? Eu quero ajudar. Tem muita gente boa nesse mundo, graças a Deus, né? E um dia eu cheguei lá para a doutora Sinara, olha, doutora Sinara, mais uma ideia, né? Como diz, eu atrapalho, eu acho a ideia, eu vou lá, dou a ideia e ela executa. Bela executora, né, vai. E aí a PUC nos chamou novamente para a gente fazer um novo projeto. E aí o Adote um Amanhã, e aquela gurizada começou a botar a mão. O que é o Adote um Amanhã? O Adote Amanhã é praticamente, de um lado tem as casas de acolhida, os abrigos,
as casas lares, e do outro lado temos nós que queremos ajudá-los. Então, a gente tem que olhar que as casas, muitas vezes, ela pode pedir alguma coisa para nós e nós podemos doar isso. Então, vamos dizer que uma das vezes agora que aconteceu um calor danado, faltando ar-condicionado nas casas, nesse aplicativo, tu vai poder, as casas vão poder dizer assim, olha, estamos com necessidade de ar-condicionado. A gente vai e pode doar um ar-condicionado. Estamos com necessidade de alimentação, vai se doar alimentação. Estamos com necessidade de estudo, alguma coisa parecida. Bens e serviços. Então, vejam, nós temos a oportunidade de lançar, por um lado, as necessidades individuais de alguma criança ou adolescente acolhido. Por exemplo, algum adolescente que precisa de um curso de preparação para vestibular, ou que precisa de um atendimento de saúde especializado, ou que precisa, sei lá, que sonha com curso de inglês. Então, uma demanda individual. E demandas coletivas, por exemplo, estão precisando de equipamento de informática, estão precisando de colchões, enfim, eles lançam, as instituições previamente cadastradas, lançam suas necessidades individuais e coletivas de bens e também de serviços. E do outro lado, a sociedade civil, então, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, contemplam o que foi pedido ou ofertam o que tem possibilidade. Por exemplo, a GX2 troca seu maquinário de informática, coloca à disposição. Eu sou professora aposentada, quero doar horas para reforço escolar. Eu sou psicóloga, quero doar horas para atendimento de saúde mental. O leque é imenso, né? E vai ser a forma, então, de a gente usar a tecnologia para aproximar quem quer auxiliar aqueles que precisam de auxílio. E o bacana é que a gente sempre pensa assim, o peixe ou a vara de pescar? O peixe, alimentação, higiênicos, ar-condicionado, tudo isso. E a gente tem o outro lado também, que cada um de nós pode doar alguma coisa ali. Seja uma hora, como disse, uma psicóloga, seja um curso de cabeleireiro, pode lançar ali. Isso é uma profissão para eles no futuro, e quantos deles pegam, né? Então, damos a vara de pescar. O que acontece aos 18 anos, quando ele sai da casa, ele vai sair abrigado com aquilo, além das necessidades do dia a dia que ele tem, ele também sai com alguma coisa para ser um bom cidadão. Foi por aí que a gente pensou também. Exatamente, prepará-los para a saída. Porque eu nunca mais esqueci também outra historinha que eu adoro as historinhas, porque elas tocam. Eu fui lá no João, no abrigo, lá no Pão dos Pobres, né? E ele me contou, olha Nelson, um rapaz veio comigo até esse portão aqui com 18 anos, passou anos aqui conosco, não foi adotado, com uma mochilinha nas costas, com o dinheirinho que ele junta e saiu pelo aquele portão ali e foi para a vida. No outro dia, tinham roubado ele, tinham levado as coisas dele e ele estava dormindo no banco da frente, pedindo para voltar para o abrigo e não tinha. Então, e a gente não tem responsabilidade. Como eu estava dizendo para vocês, hoje são 24 vagas na CUFA, que já estão encerrando o serviço, e saem em média 70 jovens anualmente para tocar a vida. Quando eles estão na República, eles têm apoio de psicólogo, assistente social para inserção profissional. Então, o nosso desafio também é ampliar o número de vagas em República para que eles tenham esse apoio. E nós vamos lançar, deixa eu comentar com vocês, uma parceria com o Exército, dando prioridade para aqueles jovens que saem do acolhimento. Porque no serviço, nas Forças Armadas, você tem, além da cama, da comida, você tem o principal que é a orientação. Então, também estamos trabalhando isso, por exemplo, os meninos, as meninas não. Enfim, todas as ideias são bem-vindas. E o que a gente quer é instrumentalizá-las, uma vida digna, uma vida cidadã, uma vida honesta. E eu não vou deixar aquele passar, né? Que faz um pouco mais de um mês que eu vim trabalhar na GX2, né? E uma das coisas que me chamou bastante atenção foi essa. Vocês viram aqui o CEO, o Luiz, com um coração enorme dele, que faz com que todos nós da GX2 tenhamos isso conosco, né? Da ajuda humanitária, ser o bem, antes de tudo.
são essas pessoas, né? As consequências de a gente ter ser bem como profissional, como financeiramente, isso é consequência. Mas eu senti isso muito, os valores bateram muito comigo junto com a GX2. Eu acho que as empresas que têm esse propósito hoje, a gente sabe o quanto é importante nós termos esse propósito junto às empresas de, olha, fazer o bem, né? Sinergia, empatia com aqueles que precisam. Que me encantou, vamos voltar lá para o início, me encanta poder usar os meus conhecimentos jurídicos para cuidar daquela criança, aquele adolescente cuja família falhou. Às vezes o Estado falha também, né? E a gente precisa aprumar. Então, a minha atuação é de fiscalização das casas. Todas as ideias, tudo que puder, de alguma forma, contribuir para aquele que mais precisa. Coisa boa. Então, essa parceria com a GX2 para nós é muito, muito importante. A oportunidade de desenvolver esse app e saber que isso vai aproximar não só a comunidade gaúcha, eu acho que todos no Brasil, todos que tiverem acesso, a gente sabe que o app não tem limitação, vão poder contribuir com os nossos gauchinhos, que está ampliar, né? Vamos começar com os gauchinhos aqui. E fazer bem, faz tão bem, né? Faz mais bem para quem faz do que para quem recebe, eu não tenho dúvidas. Parceria maravilhosa. Deixa meu abraço para o Luiz, parabéns pela pitoquinha dele, fez muito bem de dar atenção para ela. Tá? Agradecer ao Ministério Público, por si só não teria condições de desenvolver esse app. Então essa parceria para nós começou com a PUC, né? Mas nós precisávamos, a PUC desenvolveu, nós precisávamos depois do desenvolvimento profissional, que começou com os estudantes. Que a Sucesso foi buscar. E a Sucesso fez essa intermediação. A gente de novo teve participação do nosso professor Pardal. O Nilson fez a ponte, a gente está muito contente com essa parceria que está iniciando. Um ponto que eu acho bem importante, que vocês estavam falando antes, né, que é algo que eu vejo que não é muito falado. O que acontece com os jovens hoje que completam 18 anos e estão nesses lares? Sai, não pode ficar. Nós temos duas circunstâncias, cognitivo preservado e semi-cognitivo preservado. Os que não têm condições, eles vão ser encaminhados ou com referencial inclusivo da assistência social ou com essencial terapêutico da saúde. Vão sofrer um processo de curatela, vão ser interditados, né? Vão precisar ficar curatelados e vão continuar, infelizmente, institucionalizados por falta de condições de se manter por si. Aqueles que têm cognitivo preservado, eu vou dizer que eles têm 3 vias: morador de rua, ou vão conseguir estar empregados e se manter de forma digna, ou vão para as facções. O nosso grande desafio, e conto com todos que puderem nos auxiliar, é evitar que eles se tornem moradores de rua, ou pior, ingressem nas facções de ilícitos, não só de tráfico de entorpecentes, mas de todo o ilícito, né? É realmente muito triste, infelizmente, Luísa, a gente vê muito disso acontecendo. Porque simplesmente, vocês imaginem, jovens com 18 anos, eles já têm uma baixa autoestima, muitos com medicação psiquiátrica, eles têm uma dificuldade de aprendizagem, não todos, mas a grande maioria, e não estão empregados. Como é que eles estão fora? Não tem como. Claro que sempre que eles vão ser desligados, a gente faz um plano de desligamento, mas sem o suporte, não vai adiante. É muito triste. E assim, né, Luísa, eu quando eu olho uma criança num semáforo pedindo alguma coisa, me remete aos meus filhos, aos 2 que eu tenho, né? Eu fico imaginando meu Batatinha, o meu Preto ali, por mais que eu não queira imaginar, eu imagino eles. E hoje eu digo para vocês, um está na 8ª série, com 14 anos, o outro está no 2º ano do ensino médio, um tem 5 anos de inglês, fala melhor que o pai, pediu um curso de japonês no meio da pandemia, o outro adora um futebol, mas tira notas boas para dar. E só são crianças... crianças... oportunidade, né? Aí é que está, né? É a oportunidade.
Né? Claro que o amor de pai e mãe conta bastante, mas é uma oportunidade de ter isso, né? E serem guiados. Eles precisam ter a acolhida, o olhar afetuoso, eles precisam do investimento de saberem que podem. A baixa autoestima é terrível. Você conseguiu empoderá-los, mostrar que eles podem, que eles têm potencial, eles só precisam se deixar levar, batalhar e construir a autoestima deles, como, né? Em que base que eles vão ter essa questão de autoestima? Como é que eles vão ter esse amor, né? Esse afeto para ter essa questão? Essa autoestima é como eu tenho dito muitas vezes, a gente se preocupa com a educação formal. Mas antes de educar, eu aprendi isso. Não, Wilson, na escola é a segunda coisa. A primeira, como é que tu dá autoestima? Amor. Fala que ama, diz que ama, conversa com ele, faz o ato, acarinha. Ele fica forte, a autoestima dele fica boa. E aí sim tu começa a cobrar a escola e as outras coisas de profissão do futuro dele. Gente, a gente está chegando já no final do nosso tempo. Eu ainda quero deixar um espacinho aí para ver se alguém tem alguma pergunta. Só antes disso, já te passo a palavra. A gente quer mostrar um vídeo final, né, para fechar esse assunto e a gente vai para as perguntas. Com 10 anos, eu fui morar no abrigo, né? É difícil adotar uma adolescente com a idade que eu tava. Como eu tinha 2 irmãos que eram jovens, eu pedi pra ir falar com a juíza, eu abri mão da minha adoção pra ele ser adotado, porque eu sabia que nunca ia dar certo. Durante toda a minha vida eu tive o sonho de ser pai. Eu tinha vontade de ter mais um filho, né? Ser mãe de novo, né? A Vanessa já estava casada, já estava morando em Curitiba. E o Reginaldo não tinha passado por esse processo, né? E eu sabia que ele queria tanto, né? Ele foi um pai maravilhoso, assim, pra minha filha, o tempo que ela morou com a gente. Essa criança não vai cair do céu, eu tenho que ir em busca desse meu sonho. Outro dia ele já foi no fórum, pegou a papelada, trouxe. 11 meses depois, o Guilherme veio morar com a gente, né? O nosso primeiro menino. Com 9 anos, eu consegui uma família. Por isso que eu abri a mão de eu ser adotado com eles, porque eles precisavam ser felizes. Por mais que ele quisesse essa felicidade para eles, ia ser muito difícil, né? E a gente respeitava isso dele, né? Eu fui dar um abraço nele e eu disse, eu vou cuidar bem do Guilherme, tá? E a gente vai se ver ainda, a gente vem te visitar. Eu tinha medo de ver todo mundo indo e eu tava ficando. Ninguém sabe, mas eu ia pro quarto, botava a cabeça embaixo do travesseiro e chorava. Teve um dia que eu cheguei a pensar em fugir do abrigo, desaparecer do mundo. Convidamos o Gustavo para passar o final de ano com a gente. Foi como se ele tivesse morado na nossa casa a vida inteira. E quando nós fomos levar o Gustavo, assim, é aquela sensação de que eu não posso deixar ele aqui. O Gustavo tem que vir com a gente. Mas a gente não tem condição financeira, a gente não tem isso, mas a gente tem uma condição maior do que todas as outras pessoas têm, que é a condição afetiva. Eu pensava que eu nunca ia ser adotado. Até os 18 anos eu ia ficar e depois ia sair e manter minha vida. Uma adoção tardia, você abre mão da idade, você abre mão da origem, abre mão de onde veio. Amar é abrir mão dessas coisas e falar com o coração. Quando eu vejo algum jovem na rua, um jovem bandido, um jovem matando, né? Eu fico pensando, né? Será que eles tiveram essa chance, né? De onde vieram, tiveram a chance de ter alguém cuidando, de ter alguém, às vezes ninguém deu a chance para eles, né? A gente adota as pessoas durante toda a nossa vida. Os amigos são adotados, é um amor adotivo. Por que a gente acha que vai ser tão diferente quando é com um irmão ou com um filho? A adoção tardia ela é extremamente importante porque eu acho que não é justo que alguém passe uma vida sem saber o que é uma família, sem experimentar, sem ter essa sensação de segurança. Toda criança merece ter essa experiência de estar dentro de um lar, de ser amado. Ele vai ter um pai presente, que vai estar junto nas horas boas, que vai estar junto nas horas difíceis, que vai poder dar a eles uma vida diferente. O meu futuro é ser jogador de futebol. Se eu não conseguir, eu vou me formar em informática. Mas eu acho que eu consigo.
Eles vão me ver ainda no Real Madrid, na seleção brasileira. Antes eu não sabia o que era família, mas hoje eu sei. Passei a vida toda querendo ser chamado de pai, e agora eu sou chamado de pai todos os dias por duas pessoas que eu amo muito. A família que eu esperava é essa que eu tô hoje. Muito lindo. Bom, gente, eu prometo que no próximo a gente vai ter lencinhos à disposição da galera. A gente vai providenciar a próxima edição. Mas vamos às perguntas, então, tá? Boa noite. Eu queria saber qual é o número de crianças que estão vindo para os abrigos por ano, qual é o número de pessoas que entram para adotar na fila. Esse número tem baixado, aumentado, quais novas crianças acabam sendo, infelizmente, vão ser tiradas das famílias, crianças e adolescentes. Para entender se vai ter um momento daqui a alguns anos que a gente vai entender que zerou a fila, né? Por causa de uma tecnologia como essa, isso. Eu, infelizmente, eu vou te dizer assim, ó, hoje os números, aliás, você bem precisa, eu vou trazer os números de hoje do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, tá? Basicamente, nós temos assim, basicamente não, eu vou trazer para vocês os números exatos, tá? Só um pouquinho. E é uma fila que não para, né? Sempre. Não, o que acontece é o seguinte, eu tenho 32 mil habilitados à adoção, eu quero abrir direitinho aqui o número para vocês, que é impactante. Então, 2 minutinhos, achei. Tá? Então, eu tenho 32.623 habilitados à adoção, números de hoje. Eu tenho aptos à adoção, agora eu vou falar Brasil, tá? 2.614 aptos à adoção. Só que eu tenho acolhidos no Brasil 30.888 crianças e adolescentes. Aí você vai me dizer assim, bom, eu tenho quase 31 mil crianças e adolescentes institucionalizadas. Eu tenho só 2.600 aptos à adoção. Por quê? Isso no Brasil. Se eu te chamava números de Rio Grande do Sul, aptos à adoção 318. No entanto, acolhidos são quase 3.500, são 3.498. E Porto Alegre, eu tenho 743 acolhidos, somente 98 aptos à adoção. Daí você vai me dizer assim, mas como assim esses números, né? Só tem 32 mil habilitados à adoção, como é que não adotaram esses 2.614 já no cadastro nacional, sistema nacional? Justamente para aquela primeira questão. A primeira questão é que todo mundo tem criança pequena, 95% dos que estão em acolhimento tem mais do que a idade. Mas por que tão pouco número de aptos à adoção? Os processos não tramitam como deveriam. Muitas vezes a criança entra pequena na casa, mas até identificar que não pode voltar para a família de origem e até tramitar a ação de destituição, passou da idade em que todo mundo quer adotar e eles vão ficando. Então, para te responder assim, zerar a fila, não conseguimos, porque na verdade a fila é para os pequenos. Se você tiver interesse em adotar uma criança mais velha ou um adolescente, tem que ter fila. Se você tiver interesse em adotar grupos de irmãos, não vai ter fila. A fila é para criança pequena. Porto Alegre, lá em 2015, a gente fez o levantamento, o tempo de espera era de 10 anos. E eu tive muitas crianças que ficaram de mais de 10 anos em acolhimento. Então entraram pequenos e saíram do perfil. Naquela época nós tínhamos um juiz, um promotor trabalhando. Hoje nós temos 3 juízes, 7 promotores atuando, justamente para dar celeridade, mas mesmo assim, a fila para adotar uma criança saudável de até 3 anos ainda está em média 5 anos de demora. É um absurdo. Mas então, te respondendo, não vamos zerar essa fila, porque a intenção de quem quer adotar não é igual à realidade que a gente encontra nos abrigos. Infelizmente, não é matemática. Vamos a mais uma pergunta, então. Boa tarde, doutora Sinara. Isso.
Minha pergunta é, se eu entro no app hoje, tá, e eu escolho uma criança para conhecer, quanto tempo essa criança pode chegar a estar comigo nesse momento? E qual é o processo de escolha desses pais, se eles estão aptos ou não de adotarem uma criança? Muito legal a tua pergunta, porque a rigor, como é que funciona a adoção? O sistema, ele casa diariamente, noturnamente, todas as noites, o habilitado à adoção com a criança apta, sempre pela criança. Então você lança a criança no sistema, pela criança é feita a busca, primeiro pelo município, na comarca de origem, depois no estado, depois nos outros estados. Mas quem é que vai figurar no sistema de adoção e acolhimento como habilitado? Como eu faço? Se eu estou pensando em adotar, como eu devo agir? Né? Porque não é qualquer pessoa que figura lá. Quando eu tenho intenção de adotar, ou estou na dúvida se quero ou não adotar, eu entro lá no SNJ, Conselho Nacional de Justiça. Clico, vai aparecer sistemas. Entro em sistemas, vai aparecer Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Clico lá, abre uma abinha de pré-cadastro, preencho meus dados. Se eu tiver um companheiro, do meu companheiro. Se eu tiver companheira, 2 homens, 2 mulheres, 1 homem, não interessa a orientação sexual, interessa querer formar família, não interessa a situação econômica, basta ter o indispensável para prover o sustento. Então, eu me habilito lá, eu entro com os dados, junto à documentação, isso vai digitalmente para o e-mail do juizado da sua comarca. Não precisa de advogado. Lá no juizado é feito um processinho, vem para o Ministério Público, verifica se os dados estão ok, certidão de nascimento, carteira de identidade, condição de saúde mental e física, bem simples. Daí essa pessoa vai passar por um cursinho. São encontros, aqui em Porto Alegre tem parceria com ela, são 5 encontros, onde as dúvidas são dirimidas, onde eu vou ter uma noção mais precisa do que se trata a adoção, do que costuma ser o retorno das crianças e dos adolescentes, a realidade das dificuldades, porque é difícil criar uma criança ou um adolescente, não importa se é filho biológico ou filho por adoção, é complexo. Você precisa de apoio, você precisa conhecer sobre o desenvolvimento humano, né? Ter noções básicas. Então, no curso, essas dúvidas são esclarecidas, e se vem uma desatenção, daí tem uma entrevista com o psicólogo, uma entrevista com a assistente social, vem para aparecer no Ministério Público, sentença de habilitado. Com sentença de habilitado, você entra na fila para o perfil almejado. O tempo de habilitação, no máximo, 120 dias, 4 meses. É rápido. E a criança, quando o sistema faz a vinculação, o tempo para adoção, costumam dizer que é burocrático, mas não é, em torno de 60 dias. O que demora é a criança estar apta à adoção. Então vejam, uma criança de 0 a 3 anos apta à adoção, depois o sistema vai ter milhares de interessados. O técnico faz o contato com a pessoa, apresenta os dados, se a pessoa está interessada, a pessoa faz um álbum de fotos, é apresentado para a criança, claro, vai depender da idade. Daí, se a criança faz o álbum, é apresentado, faz um encontro virtual, começa o encontro presencial, primeiro na casa, depois fora, depois com pernoite, até que sai e aguarda a estágio de convivência para fins de adoção. Esse estágio de convivência, em regra, 60, no máximo 90 dias. Claro, se for necessário, se estende um pouquinho mais. Se for adoção internacional, no máximo 60 dias, e sai a sentença. Então, a adoção em si não é burocrática. O problema é estar a criança apta e a fila se dá pelo perfil almejado. E o aplicativo, né, esse nosso, atualmente as crianças que estão ali são de difíceis adoção. A partir do momento que tu entra ali, se tu não está habilitado ainda para adotar, tu não vai ver as imagens delas, nem vídeo, nem nada. Agora, se tu vai ter uma senha, vai entrar, vai começar a favoritar, olhar todas elas e dizer, não, essa daqui eu acho que é minha filha, como eu fiz, né? Olha, esses daqui são meus filhos, não, só que ao vivo, né?
E o primeiro casal fez assim, eles queriam até 2 anos, como disse ali, e se apaixonaram por 2 crianças de 11 e 12 anos. Clicaram ali, vai um e-mail lá, vai um aviso lá no tribunal, e aí eles chamam a ti e tu começa todo o processo. Daí esse é um ponto bem importante, né? Não são todas e qualquer pessoa que pode, eu quero lá dar uma olhada nas crianças hoje, porque eu vou dar uma olhada, né? Não é assim. Eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, até para a segurança, né? Dos jovens, das crianças. Sabe, Luísa, isso é uma discussão ainda presente. Antigamente, você não podia veicular nenhuma imagem de criança no abrigo. Ainda hoje você tem esse cuidado, né? Para não expor. Qual é a grande discussão? Até que ponto eu posso e devo veicular de forma aberta na internet direito à convivência familiar comunitária? Ou eu devo preservar e deixar aberto só para habilitados? Por quê? Porque o que está na internet permanentemente, mesmo que a gente tire, fica exposto. Então, meu entendimento pessoal, entre o direito a uma família e preservar a imagem, toda a vida na família, como é que nós trabalhamos? Só vai para o PP a criança que quer. Então, eles são questionados que querem fazer um vídeo, não importa a idade. Eles só vão ser inseridos se quiserem. Imagem, direito à imagem. Hoje o app está, todos podem acessar, habilitados ou não habilitados, mas só vai ter acesso à imagem com os habilitados. É uma discussão ainda, porque embora preserve, se fosse aberto, o leque de interessados ampliaria, e a pessoa que não está habilitada pode se habilitar. Então, vamos supor, eu sou habilitada e visualizo uma imagem e eu não me encanto, mas a minha irmã, que não está habilitada, se encanta, ela pode entrar com pedido? Pode. Ela vai acessar, vai informar, e daí vai ser feito o processo de habilitação para ela. O que é o processo de habilitação? Que eu expliquei. Basicamente, informações e avaliação de psicólogo social. Se for uma pessoa idônea, quando a gente fala em avaliações, junta ali negativas criminais, negativas cíveis, né? O atestado de idoneidade mental, dados básicos. E claro, avaliação psicológica e social, porque a gente não pode botar uma criança na casa de um pedófilo. Então, esses cuidados a gente tem que ter. E desde 2016, mais ou menos, quando a gente se conheceu e conversou, a doutora sempre teve esse pensamento. Vamos abrir, porque são crianças invisíveis para a sociedade. Vamos abrir, vamos mostrar. Porque quando eu fui a vários abrigos lá, a gente se encanta com as crianças. A gente vê uma de 4 anos, de 10 anos, a gente se encanta com elas. De 15 anos eu me encantei, inclusive. Então é uma forma que eu acho que eu também sou muito favorável a isso. Vamos abrir, vamos lá conhecer, tem muito mais chances de ter uma família futura. Aqueles que quiserem, às vezes eles não querem, às vezes eles dizem, minha família não me quis, nunca ninguém me quis, por que eu vou me expor? Eu costumo dizer, é muito diferente, uma coisa é você chegar para o adolescente e perguntar se ele quer ser adotado, e outra coisa é chegar para esse adolescente e dizer, olha, tem uma pessoa interessada em te conhecer um pouco mais, tens interesse? Eles não se sentem merecedores de amor. Percebeu isso, Wilson? Eles não se sentem merecedores. A autoestima lá embaixo. É muito baixo. Vamos a mais uma pergunta então, gente. A última que a gente já está estourado de tempo. Parabéns, Wilson. Parabéns, doutora Sinara. Ontem a gente teve alguns, não sei se o mais velho já tinha vindo aqui no Caldeira, na GX2, mas alguns tiveram a oportunidade de conhecer ele, Yuri. E deu para ver que ele é extremamente educado, conversador, colorado, né? E eu queria entender um pouquinho como é que é a tua relação com eles. Por exemplo, assim, hoje eles têm uma outra vida, né? E, com certeza eles tinham uma vida muito mais humilde dentro das casas de adoção, né? E como é que tu ensina ele hoje, por exemplo, a lembrar que ele veio de uma vida humilde, e se tu costuma levar ele para ver os amigos dele na casa de onde tu encontrou ele, né? Não sei se foi numa casa de adoção, se foi não sei diferenciar assim. Num abrigo.
se tu leva ele para ver os amigos, e como é que é a relação dele, assim, com esses amiguinhos, daqui a pouco, hoje ele tem um videogame que ele não tinha, e aí o amiguinho dele não tem. Como é que é essa relação de vocês? Não, bacana. Olha só, Jonathan, na realidade, um foi com 4 anos, outro com 7. O com 4 anos, não tem nem, quando era menor, não, era mãe e pai, não tem história, não tinha história na vida, né? Ele, claro que tinha, de vez em quando ele dizia assim, mãe, posso entrar para dentro de ti, como quisesse sair dela, alguma coisa parecida. O outro não, o outro com 7 anos já vem carregado de algumas emoções, alguma coisa que passou lá, né? Eu sempre, e isso é certo, quem é um pai adotivo tem que dizer sempre que é adotivo, né? Porque, como eu digo, tem muitas mães e pais que abandonam os seus filhos, não é o sangue que faz isso. O que faz é o amor que a gente tem, que a gente vai criando, vai conversando com eles. A primeira vez que eu levei no abrigo, fui levar eles no abrigo, o Batatinha ficou encolhido. Ele ficou num cantinho lá olhando, porque eles não se deu. E o Yuri não, bateu um papo, ele é mais cabeça, ou mais velho, né? Ainda conversou alguma coisa, mas eu senti que eles não estavam muito agradáveis com aquilo. Pelas leituras que eu tenho feito e por tudo que eu tenho conversado, isso com o tempo, eu sempre disse isso, tem uma história até aqui, que eu não nego, que eu tenho que mostrar para eles, inclusive tudo que aconteceu antes com ele eu tenho guardado lá. Quando chegar a hora ele vai dizer, pai, eu quero conhecer minha vida, toma aqui, ó, para ti, tua vida anterior à nossa é essa aqui, e ele vai lá no cantinho dele, ele não pediu ainda, né? Eu sempre deixei, porque a gente, eu e a minha esposa sempre tivemos isso, daqui para frente que é outra história. Então eles que sonham, eles é que vão fazer a história deles. Não sei se eu peguei o que tu querias. Isso, complementando, no momento em que você honra aquela mãe que não abortou, que deu à luz, né? Quando você não desfaz da família de origem, você está aceitando a criança, o adolescente. Então é importante isso. É importante que eles conheçam a sua história, que seja valorizada a história. Porque é impressionante, todos buscam as origens. Não que o pai e a mãe por adoção não sejam 100%, não atendam 100% às expectativas, mas é porque é inerente ao ser humano buscar as suas origens. Isso é muito interessante. Mas perfeitas as colocações do Nilson, exatamente isso. Gente, quero então agradecer todo mundo que nos acompanhou até aqui. Essa foi mais uma edição do Gente 2 Talks. Muito obrigada.